Olá, leitores e leitoras! Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito diferente. É sobre livro? Não. É sobre leitura? Não. Hoje nós vamos falar sobre estruturas de classe. Romances de época, certo? São os meus favoritos, são aquilo que eu amo, aquilo que faz os meus olhos brilharem. Então a gente vai falar sobre uma coisa bem básica. Se vocês entrarem lá no YouTube, no Google, sei lá, onde vocês quiserem, e começarem a procurar estruturas de classe da época vitoriana, da época elizabetana, da Inglaterra, da Escócia, seja lá de onde for, às vezes você acha alguma coisa, mas é um tiquinho maçante. Então, resolvi trazer a minha estrutura de classe aqui pra vocês. Minha não, né? A estrutura de classe que realmente existe. Mas só pra vocês entenderem. Sabem quando a gente lê lá naquele romance escrito assim, o duque, o marquês, o conde, o visconde, o barão, e aí a gente fica pensando, e aí? Como é que é? Quem é maior que quem? Quem é menor que quem? Quem vem antes e quem vem depois? Quem tem a preferência? E aí? Vocês sabem? Então, se vocês estão curiosos para saber, vem comigo, eu vou mostrar para vocês uma estrutura simples, viu? Não vou mostrar tudo, nem todas as regras, tanto porque eu não quero que esse vídeo fique super maçante. Mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui, só para ter uma ideia. Só pra gente construir alguma coisa e vocês conseguirem ler um romance de época, entender mais ou menos como é que funciona, quem manda em quem, né? Por quê, do que, da onde, como é que é o negócio. E aí depois, vou mostrar pra vocês umas coisas bonitinhas. Que eu gosto. Umas coisas assim, que eu fico olhando e sonhando. Tipo uns castelos, tipo Hyde Park, da época, né? Não de agora. Mas tem o de agora também que não é ruim, mas quero mostrar para vocês o da época, para vocês conseguirem visualizar quando vocês lerem um romance de época, quando o romance de época estiver envolvente e a pessoa falar, e aí eles caminharam pelo Serpentine, e aí vocês conseguirem ter uma ideia do que isso significa, o que é o Serpentine, né? Onde ele fica no Hyde Park e tudo isso. Eu espero sinceramente conseguir fazer um trabalho bonitinho, alguma coisa da qual eu mergulho. Se eu conseguir, esse vídeo vai ao ar. Se eu não conseguir, eu só descarto. Olha que simples. Fácil, fácil. Vamos de cima para baixo? Duque, marquês, conde, visconde e barão. Qual a diferença entre duque, marquês, conde, visconde e barão? A diferença está completamente relacionada ao tamanho dos terrenos, exatamente, ao tamanho das porções de terra. Quanto mais alto o título, mais terrenos e poder o nobre tinha em mãos. A diferença entre os títulos também está na proximidade com os monarcas. As pessoas que detinham os títulos tinham autoridade tanto militar quanto jurídica dentro das suas porções de terra. Essa hierarquia apareceu no século V em diferentes regiões da Europa, depois que o Império Romano caiu e o continente foi dividido em pequenos reinos. Cada um deles era regido por uma dinastia, que contava com a nobreza para conquistar novas terras e manter inseguranças que já estavam sob seu domínio. No século IX, os títulos eram passados de pai para filho. Duque. O mais poderoso depois do rei. Era nomeado entre comandantes militares, filhos ou parentes do rei. Recebia as maiores porções de terra para administrar. Os primeiros duques surgiram no Império Romano, onde generais eram chamados de dux, aquele que conduz em latim. Marquês. Homem de alta confiança do rei, a quem eram cedidos territórios fronteiriços, ou mal pacificados. Sobre essas porções de terra chamadas marquesados, eles tinham poder civil e militar. O título vem de um dialeto medieval francês que nomeava os nobres como governadores de marcas. Conde, assessor, conselheiro ou oficial do palácio que auxilia o rei em assuntos cotidianos variados. Recebia condados, porções de terras menores que os marquesados. Os títulos vêm da Roma Antiga, onde a palavra latina comes, aquele que acompanha, se referia àqueles que moravam com o imperador. Visconde, responsável por substituir o conde e assumir as funções de assessor do rei na ausência do titular. Recebia territórios pequenos do tamanho de vilas. Vem do latim vicecomes, ou seja, vice-conde. Barão, súdito fiel do rei, em geral homens ricos que prometiam lealdade e serviços em troca de pequenas fazendas ou sítios, que seriam herdados por seus descendentes. A palavra de origem germânica quer dizer homem livre. Muitos autores escolhem épocas bem específicas, sabe? A maioria dos romances se passa
dado período. Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar para vocês alguns livros e vou mostrar para vocês que época que o autor quis retratar. A maioria dos autores coloca ali mais ou menos o ano para quem é o leitor ficar meio ciente. Vamos lá? Uma Dama Fora dos Padrões, da Julia Quinn, 1779. Como Agarrar uma Herdeira, 1814. Como Se Casar com um Marquês, 1815. Mais Lindo que a Lua, 1809. Mais Forte que o Sol, 1817. A Caminho do Altar, 1827. Simplesmente o Paraíso, 1824. Um Sedutor Sem Coração, 1875. Um Acordo Pecaminoso, 1876. 9 Regras a Ignorar Antes de Se Apaixonar, 1813. Não Me Esqueças, da Babi 7, 1861. O Príncipe Corvo, que eu adoro, 1760. A Noiva do Capitão, que também adoro, 1808. Conseguiram perceber? Os autores colocam aproximadamente na mesma época. Então, 1800 até 1870 é a base. E aí? Gostaram? Gostaram de entender um pouquinho mais sobre a estrutura de classes? Espero sinceramente que vocês tenham gostado. A minha ideia é nos próximos vídeos fazer, sei lá, sobre outros temas diferentes. Algo que dê uma visão pra vocês do que era o mundo naquela época, sabe? Pelo menos do que eu imagino que era o mundo naquela época. Porque quando eu leio romance de época, eu imagino tudo. Até as folhas que são amassadas pelos pés, que os personagens caminham pelo Hyde Park. Ai, como eu amo, adoro. Beijinho pra vocês. Até o próximo vídeo.